Posts salvos. Vamos lá? Começar aqui. Engraçado aqui porque é de fato uma reação, viu? Porque eu nem lembro das coisas que eu salvo. Mas vamos embora lá. O primeiro post, achei muito instrutivo, é esse post aqui da Mone, da página da Mone. @Ciara Luiz. Não discuta com os pensamentos, não dê atenção, não dê foco, substitua-os por outros mais elevados. Você é o mestre de dentro, você é quem decide. A gente às vezes está acostumado, principalmente enquanto espírita, a atribuir que, porque tal a pessoa fez uma coisa muito errada, ela foi uma obsessão, foi um espírito em sofrimento que a guiou naquilo, né? Em contrapartida, quando a pessoa faz alguma coisa muito boa, mas foi porque um espírito iluminado que a ajudou. E a gente fala isso com as palavras certas, mas no tom errado, porque parece que a gente está simplesmente passando toda a responsabilidade dos nossos atos à espiritualidade, seja a espiritualidade iluminada, seja a espiritualidade que ainda se compraz em trevas, né? Então, eu achei muito bom aqui esse post, eu quis trazer ele, né, da Mone, porque, veja, quando fala aqui, quando ela fala não discuta com os pensamentos, claramente ela está querendo dizer sobre, pelo menos no meu entendimento, sobre aqueles pensamentos negativos que tentam nos forçar a entender um ponto de vista que vai nos causar dor e sofrimento, e eu também consigo ver esse post por outra ótica. Não discuta com os pensamentos quando a gente tem uma intuição elevada, iluminada, elucidativa e a gente fica se esquivando de entender que é aquilo que a gente tem que fazer. Mas aquela pessoa está me pressionando, eu vou seguir a onda daquela pessoa. Esquecendo que tem uma intuição forte, tem um pensamento de um espírito iluminado tentando nos passar confiança e certeza no que a gente deve sim fazer, né? Então eu achei muito interessante essa frase porque ela tem dois lados para ser analisada, né? E quando ela fala não dê atenção, não dê foco, substitua-os por outros mais elevados, ela está dizendo praticamente aqui sobre essa parte, né, negativa desse pensamento. Esse pensamento que tenta te trazer para a coisa errada, para sentimentos ruins, de sofrimento, de acusações, de enfim, né, esses resíduos, né, que a espiritualidade que ainda se compraz nas trevas se alimenta para poder nos tirar do caminho da luz, né? Então, nesse momento, eu acho que é sobre isso. E aí aqui, quando ela fala, você é mestre de dentro, você é quem decide, é fantástico. Porque, como eu disse antes, não foi um espírito de ordem de sofrimento inferior que fez você fazer aquilo, não foi um espírito de ordem superior que fez você fazer aquilo. A espiritualidade apenas nos sugere, e somos nós, de fato, que realizamos as atitudes a cargo de nossa responsabilidade, corre por nossa conta. Portanto, você é mestre de dentro, né? Você quem decide. Você quem decide se você vai escutar e dar vazão a um pensamento positivo ou negativo. É claro que é muito difícil, às vezes a gente está imerso, né, em situações, rodeado de indivíduos que nos fazem pensar num pensamento mais baixo, mais trevoso, mais nervoso, mais frustrante, mais raivoso, mas ainda assim a responsabilidade de escolher é nossa. Somos os mestres de nós mesmos, nós quem decidimos. Por isso orar e vigiar é tão importante. Próximo post. Sou do tempo do disco de vinil, por isso aprendi que só ouvindo os dois lados é que se escuta o disco inteiro, autor desconhecido. E claro, a gente não vai falar aqui sobre o disco, né? Que inclusive acredito que muita gente dessa geração nem sabe o que é um disco de vinil, né? Lado A, lado B. Mas eu acho que
da nossa turma aí de 80, 90 para trás, tudo já sabe do que eu estou falando. Então, o disco de vinil, assim como aquela fita cassete, né? A gente colocava no rádio, eles tinham dois lados, lado A e lado B. A gente não está falando aqui do disco em si, a gente está usando uma metáfora, né? Para lembrar que o disco todo só é ouvido se você escutar as duas partes, que eu achei de uma inteligência tamanha, né? Porque às vezes o que eu estou falando sobre a mesma situação, outra pessoa que está envolvida tem um ponto de vista diferente, tem uma verdade diferente. E onde é que está essa verdade? Está comigo ou está com a outra pessoa? Relativamente, a gente tem que atribuir que essa verdade está no meio do caminho. Nem eu estou 100% falando a verdade, nem ela também, porque somos todos muito parciais quando vamos contar alguma coisa. Vamos tentar nos esquivar de certas responsabilidades, de arcar com a nossa responsabilidade, e por isso a gente não consegue fazer uma parcialidade suficiente para explicar. Então, naquele momento eu estava errado. É muito difícil para a gente ainda, porque infelizmente aqui encarnados ainda carregados somos de ego, né? Não conseguimos, quem sabe, nos desfazer desse ego. E como a gente consegue aprender, como aprenderíamos, seríamos mais felizes se não houvesse esse bendito ego, né? Por quê? Porque a gente estaria susceptível a aceitar que erramos, susceptíveis a aceitar que o outro acerta, e então a gente poderia aprender com o outro, ao invés de tentar contestá-lo, humilhá-lo, rebaixá-lo, a ponto de que o nosso ego nos coloque num pódio imaginário onde somos os campeões daquela situação, mas para a nossa consciência eterna, quem sabe, somos verdadeiros perdedores por não aceitar que em determinado momento alguém pode acertar e a gente pode errar, né? Próximo post. Normalizem deixar as pessoas em qualquer realidade que elas escolhem acreditar sobre você. Seu dever é totalmente íntegro com você e não com o outro. Talvez seja até difícil, mas as pessoas escolhem aceitar versões que elas querem ver de você. Infelizmente, isso é uma verdade, né? Às vezes a gente está ali tentando mostrar, tentando provar, dando o nosso máximo, que talvez para o próximo seja o mínimo, mas para nós é o máximo. Né? Se aquela pessoa realmente nos conhecesse, entendesse o que se passa para com nós, as nossas dores, as nossas limitações, ela entenderia que o mínimo que por ela é interpretado, para nós é o máximo. É aquilo que a gente tem para oferecer. Né? E infelizmente, em determinado momento, a gente vai ter que deixar as pessoas realmente acreditarem na versão que elas montaram sobre nós, na mentalidade delas. Elas acreditam naquilo. A gente também acredita. Até para nos esquivar de determinadas culpas, a gente... Ah, ele fez isso por causa daquilo. Ah, eu o conheço. Aquilo que ele fez foi com certeza por conta disso. Sem nem saber realmente se aquela pessoa fez aquilo pelos motivos que você está achando que fez, né? Às vezes, coitada, a pessoa está em sofrimento, está dando o melhor de si, né? Em respeito, em carinho, em atenção, e é interpretada de maneira errada, de maneira que ela está oferecendo o mínimo. Então, infelizmente, em determinados momentos, a gente não vai conseguir mudar essa realidade, né? A gente, então, tem que fazer a nossa parte, continuar oferecendo o que a gente consegue e aguardar, né? Que o tempo é que dirá de fato, né? Se a realidade montada sobre nós, né, no próximo é de fato uma realidade ou é alguma coisa que ele mesmo montou, que ele nos construiu essa imagem de que estamos errados, que somos monstros, que somos isso, que somos aquilo. É o tempo que vai falar nesses casos, né? Porque a gente de fato não consegue mudar algumas visões, algumas impressões, percepções que o próximo pode ter de nós. Próximo post. Antes das dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Como diria
Eurípides Barçanufo, invisibilidade não significa ausência. Portanto, muitas das vezes estamos ladeados de dificuldade, de tormentos, de desesperos e não conseguimos alcançar de fato uma ideia que nos tire daquilo, daquela treva, esquecendo que no invisível, mas não na ausência, espíritos amigos estão apenas aguardando o momento certo de que tudo corra nos planos de Deus, nos planos da providência, mas de prontidão estão ao nosso auxílio, tornando o nosso sofrimento o menor possível, enxugando lágrimas que talvez o rosto não consegue derramar, mas que por dentro, fluidos, balsamizantes, estão tentando nos confortar para que a gente passe por essa fase e consiga alcançar o oásis após o deserto, né? Invisibilidade não é ausência, né? E como o Chico diz aqui, tantas outras vezes faceamos erros, problemas, conflitos. Mesmo assim, conseguimos passar por todos eles. E que Deus nos ajude a passar pelos que agora passamos. Próximo post. Crie o hábito de não usar o passado de alguém contra ele mesmo. Quando alguém trabalha duro para crescer e se tornar uma pessoa melhor, é justo que ela possa ser essa pessoa. Eu gosto muito desse tipo de raciocínio. Às vezes, infelizmente, a pessoa é estigmatizada. Graças a Deus que Ele, o Criador, não nos vê dessa maneira. Porque muitas das vezes nós vemos o próximo como não gostaríamos de ser vistos por Deus. Nós vemos o próximo, nós o caracterizamos por seus erros. Nós falamos, lá vem o estressado, lá vem aquele triste, aquele tristonho, lá vem aquele azedo, né? Lá vem, enfim, são tantos os adjetivos que são colocados, claro, pejorativos e que marcam aquele indivíduo. Às vezes ele não quer ser mais aquele ser, ele entendeu através da reforma íntima que está errado, que ele tem que mudar. Mas, infelizmente, o meio externo continua o julgando, o etiquetando, o rotulando com tudo aquilo que ele quer se desvencilhar. E às vezes a gente deveria estar pensando na caridade que seria poder dar uma segunda chance para aquele indivíduo, né? Já que nós precisamos de segundas, terceiras, quartas, quintas, milhões de chances e assim pedimos para a espiritualidade, por que não dar uma segunda chance para aquele indivíduo, né? Isso é muito importante nesse processo de reforma íntima que só ele sabe o quanto está sendo difícil dentro dele, não é isso? Próximo post. Quem quer mudança? Aí tem uma galera com o braço para cima. Quem quer mudar? Aí todo mundo tá olhando pro chão porque perdeu alguma coisa, caiu, tá no bolso, enfim, acho que eu vou olhar no sapato, porque ninguém quer mudar, né? Olha que coisa interessante. Todo mundo quer mudança, ninguém quer mudar, ou seja, essa mudança vai acontecer quando? Nunca, né? A mudança coletiva, ela começa dentro do indivíduo. Não adianta a gente tentar cobrar paz se a gente não oferece paz. Tentar cobrar humildade se somos arrogantes para com o próximo. Tentar tantas outras mudanças que queremos ver para tornar tudo mais bonito se somos nós que estamos colocando tudo mais feio, né? Então esse post me chama a atenção. Quem quer mudança tem que entender que precisa de mudar. E mesmo que o outro não esteja mudando, esse é um problema, é uma escolha dele, né? Mas a nossa é de mudar, então vamos ficar firme no nosso ideal. Próximo post. Você se parabeniza na mesma intensidade que se cobra? É interessante isso, né? Porque às vezes a gente tem esse problema aí que envolve a ansiedade, a baixa autoestima e a gente só consegue se cobrar. A pessoa fala tudo de bom para nós, mas daí uma vírgula ela fala talvez errado, talvez uma vírgula ela fala, eu vou apontar um negócio que é bom você mudar, porque eu tô vendo aqui de fora que não tá muito legal, aí a gente pega ali e aquele pequeno espeto, ele fica na nossa mente, a gente faz ele ficar enorme, ele infecciona, ele nos atrapalha, a gente não consegue desvencilhar daquilo, né? E quando a gente mesmo que faz isso, ainda é pior, porque às vezes somos nós que fazemos isso. Às vezes nós pegamos
uma situação completamente equilibrada, onde a gente sentiria orgulho de nós mesmos, mas aí deu uma vírgula, não, mas aquilo eu tinha que ter feito diferente. Naquilo ali eu errei, naquele negocinho eu errei. E aí aquilo fica enorme dentro do nosso pensamento, anulando toda e qualquer ação positiva que a gente tenha feito, porque a gente só vai dar atenção para aquilo. Então é importante pensar sobre isso. Vamos tentar nos parabenizar, né, com a mesma intensidade que a gente se cobra, para a gente ter um pouco mais de liberdade, de autoestima, né, sentir orgulho de nós. Não o orgulho errado, o orgulho enquanto filhos de Deus que estão tentando melhorar, que estão tentando mudar, estão tentando trilhar um caminho diferente do que um dia trilhamos, né? Próximo post. Você não pode forçar uma pessoa a te respeitar, mas você pode recusar-se a ser desrespeitada. Pô, que interessante isso aqui, não é não? Vamos pensar assim, você pode fazer qualquer coisa para mudar o próximo? De maneira alguma, a gente só consegue mudar nós mesmos. Então, quando falta o respeito do próximo para com nós, a gente tem que evitar ser desrespeitado, não é? Próximo post. Olha que interessante isso. O que eu sinto? Um emaranhado de coisa, né não? O que eu conto? Ah, um pontinho de nada ali, né? A gente até falou disso no último post salvos. A gente não consegue externar e o outro também não consegue externar. Por isso que é tão necessária a empatia. Porque às vezes a pessoa está passando por um problema tão grande, que está atrapalhando tanto ela, está fazendo sofrer, e ela não consegue falar. Ela não consegue pôr para fora. Aquilo vai até ajudar. Só de pôr para fora já fica menor. A obsessão tem menos coisa para trabalhar naqueles resíduos mentais. Mas ela não consegue. Isso dá um problema grave. Porque se ela conseguisse externar aquilo, aquilo poderia ser até menor do que ela está imaginando que é, né? A gente passa por isso. Então, realmente, a gente tem que ter empatia uns com os outros. Porque às vezes o que a gente está vendo muito pequeno perto do que realmente está acontecendo com aquele indivíduo. A gente pode tentar oferecer ajuda, a gente pode tentar receber ajuda, mas mesmo assim vamos ter empatia, porque nem sempre é fácil externar, né, essa vontade de pedir ajuda, essa vontade de ser ajudado. Próximo post. Dias ruins não duram para sempre, e nem os bons, né? Tudo passa, como diz nosso querido irmão Eustáquio, tudo passa, a dor e a alegria, só Deus fica eternamente, né? Então a gente pensa assim que os dias ruins não duram para sempre. Então, por mais que esteja chovendo, daqui a pouco o sol vai sair, né? A chuva vai dar uma trégua, faz parte de um processo, né? E por mais difícil que seja, por mais demorado que seja, a nossa percepção de tempo fica cada vez menor, né? Maior, né? Que o tempo não passa, porque está sofrendo, está doendo, e está sempre assim, não melhora, como é que eu faço? Fé, né? Tem que ter fé, tem que ter o pensamento equilibrado para esperar, né? Que depois que a gente faz a nossa parte, só resta esperar que Deus, que a espiritualidade também façam a parte que não nos compete, né? E é isso, dias ruins não duram para sempre, bons também não, tudo é um processo. E que Deus nos abençoe nesses dias ruins. Deus nos dê força, Deus nos dê cada vez mais ânimo, fé, esperança, que a gente consiga, mesmo com o dia ruim, olhar para longe ou para perto e ver um motivo para sorrir, ver um motivo para comemorar, ver um motivo para conversar. Só assim a gente vai conseguir desvencilhar-nos desses pensamentos. Afinal de contas, a gente não pode impedir que a chuva caia, mas a gente pode sim se esconder num local onde ela não nos atinge. A gente pode pegar uma sombrinha e fugir, né, da chuva. É isso que a gente tem que fazer, né? Mais difícil que seja. Próximo e último post. A vida nem sempre é uma calmaria. Uma hora complica, mas logo tudo se resolve. Foi o que a gente acabou de falar, né? Não podemos esperar que a vida, principalmente no sentido de nós espíritas, levamos, né, a reencarnação nunca é uma calmaria, a reencarnação é uma oportunidade da gente melhorar, aprender, saldar débitos, né? Então isso tudo envolve muito sofrimento, mas nem sempre é só sofrimento. A gente pode esperar, aguardar, compartilhar e viver uma vida melhor, mais alegre, mais confiante, mais leve, né? Enfim, uma hora complica, mas logo tudo se resolve.